Olá, eu sou a Anne e sou pastora do Ministério Aprisco para as Nações de Passo Fundo. Eu tenho uma aliança com Jesus, já fazem 27 anos. Tenho uma aliança de casamento com o Marcelo, fazem 26 anos. E nós temos 2 filhos. Temos a Amanda, com 23 anos, e o Davi, com 16 anos. Hoje, exatamente hoje, eu e meu esposo estamos no 7º dia de estar enfrentando o Covid-19. E para a glória de Deus, o Senhor tem providenciado pessoas e nós temos tido acesso ao medicamento de protocolo precoce, que é a ivermectina, a azitromicina, a cloroquina, e estamos passando bem por este processo. Não foi fácil, tivemos momentos difíceis, mas o Senhor e todo esse aparato que tem chegado até nós, graças a Deus, temos tido só progresso contínuo, né? Daqui uns dias vamos ter encerrado todo este processo. Hoje eu estou aqui para falar de algo que é bem difícil de falar. Não é algo que as pessoas gostam de ouvir, portanto eu creio que quem vai ouvir este vídeo até o fim é realmente alguém interessado em saber a verdade, ser esclarecido da verdade e ter o seu caminho, o seu direito de escolher se vai entender da mesma forma que nós ou não. Venho falar sobre o Natal. O Natal que, ao meu ver, ele tem duas linhas principais. O paganismo e o Natal como um comércio. Este é o entendimento que eu tenho, eu e meu marido, há exatamente 22 anos. Sim, a minha filha tem 23 e desde depois de 1 aninho de idade nós abolimos o Natal da nossa casa. O Davi nunca viu nem teve nenhum contato. E eu garanto para você que a minha casa ela não teve menos amor, menos sensibilidade, menos princípios cristãos, porque a gente não comemorou o Natal. Ao contrário, como esses princípios de não comemorar o Natal levou a gente a ter uma aliança e um compromisso mais firme ainda com Jesus. Amém? E eu vim fazer este vídeo em resposta a algumas pessoas, algumas irmãs que têm pedido para que a gente esclarecesse da nossa forma simples de falar, né? Como Jesus que falava com os pescadores sobre as redes e o mar, como Jesus que falava com as pessoas coletoras de impostos sobre impostos, como ele falava assim, com simplicidade, eu também venho falar com simplicidade. Tá? Não, meu intuito aqui não é combater os pastores e líderes que pensam diferente de mim, que atuam diferente de mim, até porque eu sei que que muitos têm alto gabarito, alto nome, né? Então, quem sou eu, né, meus queridos? Não é este o meu intuito. Eu sei que andar neste princípio, nesta revelação, me torna a minoria da minoria, mas eu estou acostumada a ser minoria. Então tá tranquilo, amém? Sei que não é um assunto confortável, sei que ele é confrontativo, tá? E não tenho intuito aqui de combater e levantar polêmica. Estou com 53 anos e já passei algumas coisas e uma coisa é certa, eu não me preocupo em agradar as pessoas. Eu estou extremamente preocupada em viver na luz, na verdade que eu tenho considerado para minha vida. Amém? E a palavra é clara, cada um ande na luz que tem.
João, o Evangelho de João, hoje tão difundido aí, falado em todo o Brasil. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8, né? A gente já é todo mundo conhece essa palavra, mas a verdade é que a verdade é Cristo e é só Ele que pode nos libertar de todo conceito errado. Quero trazer também, avisá-los aqui, deixar claro que não é uma doutrina do ministério que nós somos pastores, do aprisco. Eu não fico de mal com as pessoas que comemoram o Natal, que tem pinheiro na sua casa, que usam gorro de Papai Noel. Não fico de mal com essas pessoas. É algo meu, tá? E eu sei que isso é difundido a muitos e que pouquíssimos vão entender lá no profundo do seu coração e vão persistir o resto da sua vida. Não tem problema. Eu preciso fazer algo. Eu tenho o dever de dar o direito de quem quer saber o porquê de nós pensarmos desta forma. Eu tenho que dar o direito de eles saberem e, quem sabe, adotar para suas vidas, tá bem? Eu tenho sim várias anotações aqui, porque não tem como, é um assunto vasto. Não vou discorrer cada detalhe, cada veia pagã do Natal, datas, solstícios, até porque eu nem tenho esse conhecimento profundo. Eu sei que existe, eu sei que tem, eu sei que a Barça traz essas informações, que a Wikipédia traz essas informações, eu sei disso, mas eu não me aprofundei nisso. Para mim, bastou o que eu ouvi. Se bastar para você, muito que bem. Se não bastar, ó, cada um no seu rumo, tá bem? Sei que é um confronto e, enfim, é isso. Quero começar então, já depois dessa introdução, dessa explicação, quero começar afirmando que sim, eu creio que este Natal, ou seja, qualquer Natal, desde o seu estabelecimento, por volta do ano 354 depois de Cristo, foi um estabelecimento pagão, e para mim sim, o Natal é pagão. Não preciso nem falar sobre a mentira que o envolve, porque a palavra de Deus diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Né? E principalmente o que ele quer matar, roubar e destruir é a liberdade, a graça que está proposta através de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. E ele vem com todo, no ano de por volta de 354 depois de Cristo, através de Constantino, foi estabelecido esse Natal para acomodar as festas pagãs que eram feitas naquele tempo. E então Constantino queria trazer um pouco do paganismo para o cristianismo e o cristianismo para o paganismo. Então ele estabeleceu esse Natal. E depois disso nós vamos vendo o conceito da mentira se estabelecendo como algo bonitinho, como algo sutil, como algo sensível, como algo assim tão familiar. Então nós temos, né, as músicas natalinas que a gente conhece desde pequeno, né? Eu pensei que todo mundo fosse, só que não. As pessoas não são filho do Noel e nem todos são filhos de Deus também, porque a palavra diz em João 1, versículo 12, que todos quanto receberem a Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, todos quanto confessarem a Jesus, esses sim serão salvos, a saber, aos que
creem no seu nome. E não é só um acreditar no nome de Cristo, é o viver a vida de Cristo, a vida proposta por Cristo. É isso que a Bíblia se refere. Então, primeiro erro, anoiteceu e o sino gemeu. O sino gemeu. Quem gosta de ouvir um sino gemer, que benefício teria? Pobrezinho nasceu em Belém. Quem é o pobrezinho que nasceu em Belém? O nosso Jesus, ele não era nem um pouco pobrezinho. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, que veio e cumpriu todos os planos de Deus. Ele nasceu e ele crescia em estatura e em sabedoria, diz o Evangelho de Lucas. Esse menino crescia em estatura e em sabedoria. Não era um pobre menino, ó, pobrezinho. Então, as mentiras que este Natal vem introduzindo, para que o povo não busque a Jesus, esse coitadinho, esse bebezinho, porque, enfim, como que esse bebezinho, esse pobrezinho vai poder ser um salvador? Então já é sutilmente esse engano, esse menosprezo pelo Cristo vitorioso. Esse Natal, ele foi muito incentivado a nós, né, como uma festa familiar, como uma festa que lembrava de Cristo. Mas, na verdade, nós todos sabemos que não é bem assim. Até pode haver essa memória de Cristo, mas as pessoas não correm para ir para uma igreja buscar Cristo, elas correm para o supermercado para encher carrinhos, se empanturrar nas noites, para botar fora comida no outro dia ou para ficar uma semana comendo comida daquela noite, daquela ceia, né? As pessoas, elas não vão ofertar e dizimar para uma congregação ou para missionários. Elas vão correndo para o comércio para comprar roupa, calçado novo, para comprar presentes caros para as pessoas. Essa é a realidade do Natal, tá? Fora as bebedeiras, fora as nostalgias, porque enfim muitas famílias acabam que perderam naquele ano algum ente querido e daí chega no Natal e ora ele não está lá, como se fosse obrigado a estar lá naquela noite. Mas quem tem que estar, quem deveria estar seria Cristo, mas não é. Cristo é lembrado ali naquele presépio, né? Depois nós vamos falar do presépio, mas ele é lembrado ali como aquele menininho na manjedoura, enfim, tá, queridos? Esse é o que nós estamos sendo, o que nós vemos, que nós vamos recebendo desde que somos pequeninos, né? E então, e onde é que entra o Noel na história de Cristo? Não entra, né? É uma história que também nós vamos falar um pouquinho depois, mas que não tem nada a ver com Cristo, com o nascimento, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Então o que acontece? O errado é aceitável e o certo é desconfortável. É isso que se torna. Ouvir sobre essa farsa natalina se torna desconfortável e o que é certo vira errado. Não podemos falar nisso. E o errado vira certo, porque é socialmente aceitável. A gente tem visto isso em todas as camadas. Espera aí. Continuando em falar em mentira, 25 de dezembro é uma data intermediária escolhida por Constantino, já falei lá pelo ano de 350 e poucos, tá? Para acomodar uma nova festa que ele queria fazer, porque essa era uma data intermediária das festas pagãs até o século III. E é algo, por exemplo, o Natal, comemorar o nascimento de Cristo, não foi uma ordem de Jesus, certamente que não,
e nem dos discípulos. Tu não vê em nenhuma carta eles comemorando o Natal, né? Muito pelo contrário. O que nós vemos é os discípulos comemorando, se encontrando para comemorar a morte, o sacrifício de Cristo. Em 1 Coríntios 11, versículo 23, só vou ler esse trechinho, diz assim, ó, Paulo fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, quer dizer, isso era a tradição passada de um para o outro, tá? Que na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, este é meu corpo dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Do quê? Do sacrifício. Porque glórias a Deus que Jesus nasceu de forma milagrosa, sobrenatural, glórias a Deus. Mas vamos falar francamente, ele poderia ter falhado. O sacrifício poderia não ter sido aceito, mas ele foi. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Cristo que veio à terra e que fez um sacrifício santo e agradável a Deus. Mas por isso que nós temos que glorificar, porque o sacrifício, a morte de Jesus não foi em vão. Deus aceitou como último sacrifício. Estão entendendo? Amém? Aleluia! O fato é também que Jesus, provavelmente isso toda a história comprova, deve ter nascido entre setembro e outubro, não em dezembro. Porque Jesus, ele nasceu durante a festa dos tabernáculos. Eu quero ler para você, a respeito disso, algo que Shedd falou numa das suas notas bíblicas, tão importante. Deixa eu achar aqui, Dr. Russell Shedd. Tá? Olha o que ele fala acerca do texto de Levítico 23, versículo 34. O Shedd fala assim, esta primeira descrição da festa dos tabernáculos, versículo 34 a 36, nos indica também o primeiro cumprimento do seu significado, a vinda do Senhor Jesus Cristo para morar entre os homens, pois Jesus não podia ter nascido em dezembro, que é um mês de neve em Jerusalém, durante o qual o rebanho não estaria nos campos. Em Lucas 2, versículo 8 a 11, fala que os anjos de Deus vieram anunciar a chegada de Jesus para para pastores e as ovelhas que estariam pastando no campo à noite. Então, isso é impossível no mês de dezembro ocorrer. Então, ele continua aqui. Jesus, que provavelmente nasceu na festa dos tabernáculos, em outubro. E pode ser calculado assim, porque Zacarias exercia o seu turno em julho. Lucas 1, 5 a 8. E por ser o turno de Abias, o 8º turno do ano eclesiástico, que começava em março, 1 Crônicas 24, 10, foi o mês da concepção de João Batista. Lucas 1, versículo 23 e 24. Que nasceu, pois, em abril do ano seguinte. Jesus nasceu 6 meses mais tarde. Lucas 1, versículo 26. Portanto, em plena festa dos tabernáculos, fim de setembro, início de outubro, tá? Isso é na Bíblia comentada por Russell Shedd, ok? Então fica claro, e realmente é inverno, em dezembro, é fora de cogitação.
E é um anúncio bíblico que Jesus viria, que o Filho de Deus viria tabernaculizar, vinha ser tabernáculo conosco. Entenderam, queridos? É isso, tá bem? E em dezembro, a data escolhida pelo Constantino, que amava trazer o mundanismo, a carnalidade dentro dos princípios cristãos, tá? Esse homem, ele escolheu essa data porque em dezembro era a festa do Deus Sol, dos solstícios. Eu sei que esses nomes, Osíris, Íris, que nós vamos falar, Nimrod, solstícios, pra gente é uma coisa que a gente não tem familiaridade. Nós temos familiaridade com os Oxum, os Ogum, as Maria Padilha, essas coisas a gente conhece. Mas esses são os demônios daquela época. Assim como esses que eu acabei de citar são os conhecidos da nossa época, do nosso ocidente. Era o que tinha lá naquela época, era esses os demônios atuantes. Amém? Infelizmente, não diga amém, diga misericórdia, tá? Tenho para dizer que a Igreja Católica, ela sabe que a idolatria é pecado. É impossível, porque ela tem a mesma Bíblia que a nossa e ainda tem os livros apócrifos que denunciam muito mais ainda a idolatria, tá? E ela sabe que o Natal é uma farsa também, tá bem? Em Atos 17, versículo 3, diz que Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele notifica os homens para que venham a se arrepender, tá? Eu espero profundamente que as pessoas se arrependam. Amém? O Cristo de Roma carrega uma cruz. O Cristo de Jerusalém, ele venceu a morte, ele ressuscitou, a pedra foi removida, tá bem? O Cristo de Roma nasceu numa manjedoura, lembrado como um bebezinho, pobrezinho. Mas o Cristo de Jerusalém é aquele que crescia em graça, em sabedoria e que se perdeu de tanto que ficou falando com os mestres da lei aos 12 anos de idade e assim por diante. O Cristo de Roma é celebrado só com o pãozinho, aquela hóstia. O nosso Cristo, ele é celebrado com o pão e com o suco da vide. Em João 6, versículo 56, diz assim: quem comer, o próprio Jesus falou, quem comer a minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimentar, por mim viverá. Amém? Glórias a Jesus. Enfim, resultado desse engodo todo, deste espírito natalino, é que 90% das festas dessa época são depressivas, são estressantes, promovem contenda, lembram frustrações, trazem decepções, mas também trazem a glutonaria, a bebedeira, as vaidades, trazem as despesas desenfreadas, fica também as diferenças socioeconômicas extremamente aparente. Sabe-se muito bem como é o que acontece no dia 24 na casa de uma pessoa, de um simples trabalhador com um salário, e nas grandes mansões fica extremamente aparente, é terrível. Eu te pergunto, isso honra a Cristo? Aí você pode dizer, mas eu não faço isso, não tenho todas essas práticas.
Mas se você é condescendente, enfim, misturar o santo e o profano, um pouco de cristão no pagão, um pouco de pagão no cristão. É isso que esta festa traz. Quero te dizer outro dado, que não foi sempre assim como hoje, aceito por tantos cristãos no mundo todo. Quando isso foi estabelecido, foi uma guerra. Foi uma guerra, porque os verdadeiros cristãos, eles resistiam. E eles resistiram até a tortura. E quando eles resistiam a comemorar o Natal, então a Roma dizia que eles não eram cristãos porque eles não queriam comemorar o aniversário de Jesus. Tá? O certo como errado e o errado aceito como certo. As festas bíblicas são sete, ok? As que permanecem, as que até hoje são aceitas como cristãs são Páscoa, Pentecostes e colheita, ok? Quando nós valorizamos o nascimento de Cristo, o esquema é que o homem se esqueça de comemorar e de viver e de tomar a sua cruz na morte redentora de Cristo, pagando o preço, se fazendo um com Jesus e isentando-se da responsabilidade de estar pronto para a sua volta. Tá? Lucas 21. Lucas 21, versículo 33, coisa mais linda. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos, disse Jesus, por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ok? Vigiai, versículo 36, pois a todo tempo orando para que possais escapar de todas as coisas que hão de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então você pode me perguntar, mas pastora, onde está escrito que comemorar o Natal é errado na Bíblia? Não diz. Porque nunca foi um pedido de Jesus, nem para fazer, nem para não fazer. E nunca foi algo também que os apóstolos precisaram instruir, porque não era algo que existia naquela época. Então por isso que a Bíblia fala das coisas ruins que está sendo, dos planos do diabo de nos cegar e de nos interter neste mundo, com caminhos e coisas vãs. E uma delas, e forte delas, é sim esse Natal. O Noel e seus gnomos. Quem são os gnomos que trabalham para o Noel? Quem são os gnomos? Demônios. Vigia. Vigia. Misturando o santo com o profano. Misericórdia. Baruch Abba Bishem Adonai, Baruch Abba Bishem Adonai. É a volta do Cordeiro. É o dia do seu retorno, é o dia do Senhor que o povo de Deus tem que focar e viver para isso. Tá? Hoje, o Natal, ele cumpriu os desígnios, os planos deles lá atrás, deu muito certo.
porque ele está extremamente acomodado, bem acomodadinho, inclusive, infelizmente, pela igreja cristã, infelizmente. Enciclopédia Barça, volume 11, página 274, fala o seguinte sobre o Natal. Barça. A data atual foi fixada no ano de 440, a fim de cristianizar grandes festas pagãs. Não é a pastora que está falando. Realizada neste dia, a festa mitraica, religião persa que rivalizava com o cristianismo no primeiro século, que celebravam o Natalis Invictus Solis, nascimento vitorioso do sol, e várias outras festividades decorrentes dos solstícios do inverno, como os Saturnália em Roma, Deus Saturno, e os cultos solares entre celtas e os germânicos. A ideia central das missas de Natal revela claramente esta origem. As noites eram mais longas e frias, pelo que em todos esses ritos se ofereciam sacrifícios propiciatórios e se suplicavam pelo retorno da luz. Ok? Destrua altares pagãos na sua casa enquanto é tempo. A árvore. Eu não vou me aprofundar em cada item. Vou falar poucas coisas. Então preste atenção. A árvore, ela tem o formato, por exemplo, aqui no Brasil, da Cida, da Aparecida, ok? Todo feiticeiro, todo gnóstico, todas as seitas sabem que a árvore é um ponto de contato para depósitos de sacrifícios a deuses. Nós aqui no Brasil sabemos que caboclos também recebem sacrifícios embaixo de árvores, alguns orixás também. Os ocultistas usam as árvores como energizantes. Oh meu Deus, a árvore é uma criação de Deus, para o benefício, fotossíntese, tantas coisas maravilhosas, madeira, tantas coisas. Mas o homem se utilizou e os demônios bebem e comem embaixo de árvores. A Barça, mais uma vez, a Enciclopédia Barça, fala que é um símbolo de adoração a deuses babilônicos, que a árvore é a adoração a deuses babilônicos. Outros falam sobre Deus Nimrod e Talmuz. Ou seja, não vou entrar em todos esses nomes de deuses que a gente desconhece, mas que abre sim uma legalidade de altar, um ritual que não é de Deus dentro da sua casa. Vamos ver o que está escrito em Reis. Em 1 Reis 14, versículo 22 e 23. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu provocou a zelo mais do que fizeram os seus pais.
porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de árvores verdes. Era mal perante o Senhor. Jeremias 10. Não vou ler todos os textos. Jeremias 10, versículo 3 e 4. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra de mãos de artífices com machado. Com prata e com ouro os enfeitam, e com pregos martelam e fixam, para que não oscilem. Qualquer semelhança não é mera coincidência, é algo planejado, orquestrado, para que a mentira, o engano e a idolatria e a legalidade entrasse nos lares cristãos. Por isso muitos cristãos perderam as suas vidas lutando para que não acontecesse. Misericórdia, meu Deus, misericórdia. Tem também Deuteronômios 12, versículo 2 e 3, se você quiser ler. Ok? Velas. Velas era utilizada muito no ritual dos solstícios do Deus Sol. E esse era para iluminar o caminho dos ancestrais, o caminho de volta dos ancestrais, tá? O mínimo que tenho a dizer quanto à vela é que ilumina a treva, ok? Velas são muito utilizadas em todos os rituais de consulta a mortos, de feitiçaria, de macumbaria, todos utilizam velas. Que é diferente de você utilizar a vela na sua casa quando falta luz. Nós devemos utilizar, mas não é esse tipo que eu estou falando. Estou falando que velas eram utilizadas para iluminar gente que está nas trevas, espíritos que estavam nas trevas. Então, nós não devemos acender velas, manter velas em casa. Guirlanda. Guirlanda, qualquer semelhança com coroas de funerais também não é mera coincidência. As guirlandas eram utilizadas para homenagear, para honrar a Zeus, Ísis, Osíris e para dar boas-vindas ao espírito de morte que traria descanso aos que precisavam ir para o outro lado, ok? Então, pendurar uma guirlanda dessas na tua casa, faça como você quiser. A única, na Bíblia, na palavra de Deus, a única guirlanda que aparece, atenção, foi a coroa de espinhos que estava sobre a cabeça de Jesus. Presépio. O mínimo a dizer sobre o presépio é que ele é um incentivo à idolatria. Vê se tem cabimento. Nós nos convertemos, tiramos todas as imagens, crucifixo, tiramos tudo da nossa casa. Aí, para comemorar o nascimento de Cristo, nós trazemos de volta imagens de José, de Maria, de Jesus, bebezinho, claro, na manjedoura, claro, não pode ser o maravilhoso Rei dos Reis. Então não é correto. Gálatas 5, versículo 19, quero ler com você aqui.
Ai, desculpa não ter deixado aberto. Eu queria, na verdade, achar outro texto para vocês. Espera aí. Em Filipenses, mas agora já estou aqui em Gálatas mesmo, vamos em Gálatas. 19. Ora, as obras da carne, Gálatas 5, 19 a 21. As obras da carne são bem conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a esta, a respeito da qual vos declaro, já outrora já vos preveni que não herdarão o reino dos céus quem pratica essas coisas. O mínimo é incentivo à idolatria. Quero contar aqui algo para você que eu fiquei impressionada a respeito dos puritanos. Faça uma pesquisa sobre os puritanos. É uma bênção este povo que existiu e zelou tanto pela palavra de Deus. Os puritanos ingleses e americanos fizeram a maior resistência a esta data pagã. Nas noites de Natal, enquanto todos se reuniam para comer, dançar, beber, eles jejuavam e oravam para que os irmãos fossem livres desta mensagem, dessa peregrinação, dessa miscigenação pagã. Perderam a guerra pelos holandeses quando chegaram na América do Norte e trouxeram toda a sua fé baseada em símbolos e trabalharam fortemente com todo o amparato de Roma, com todo o amparo do próprio inimigo, do pai da mentira, que é Satanás, tá? E esta tendência, infelizmente, tomou posse e hoje uma das nações mais idólatras nesta questão é a América do Norte, infelizmente. Resgate você as origens cristãs. Conheça sobre os puritanos. Bom, Papai Noel. Papai Noel, eu também vou falar da Enciclopédia Britânica, porque eu tenho preguiça de falar sobre o Noel. Peraí, deixa eu achar aqui. Será que eu não peguei? Poxa, não peguei. Mas você pode procurar a Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 19, páginas 648 e 649, que traz a respeito de Nicolau, que é o homem que é considerado o Noel. Este Nicolau, ele presenteava 3 meninas pobres, e daí veio a tradição de dar presente em oculto. Ele foi este homem que presenteava essas 3 meninas pobres. Ele foi canonizado e levado ao Natal e levado ao dia 25, competindo, ficando realmente mais claro que este Natal não é cristão. E ele compete com Cristo em tudo, porque o velhinho, ele não esquece ninguém. Substituir é a ordem de Satanás, tá? Diminuir, fragilizar. Isso se chama hedonismo. Fragilizar, hedonismo é outra questão que é utilizada no Natal.
Tô cansando de falar sobre isso. Mas enfim, o inimigo ele quer realmente diminuir o poder do Altíssimo que está em Jesus Cristo. E então, como não poderia nem deixar muito cristão, então trouxeram o Noel com os seus gnomos e todo este simbolismo que não tem absolutamente nada a ver com Cristo. Aí entrou o hedonismo, que é outro tipo de seita, que é o culto à comida e à vaidade. Por isso, então, as ceias cheias de comida e as pessoas tendo que colocar roupa nova no Natal. Dar presentes novos. Isso parece uma brincadeira, mas não é. Em Provérbios 26, versículo 18, este eu quero ler para você. 26, versículo 18, diz assim, ó: como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso de brincadeira. A troca de presentes é um ritual trazido para o Natal também, mas é trazido de um ritual nórdico. Então esses nórdicos, eles iam para as montanhas e choravam a madrugada toda, ritual a deuses, até o nascer do sol. E então quando nascia o sol, eles vinham e davam presentes uns aos outros. Pesquise também sobre Tertuliano, um teólogo católico. Ele não aceitava este Natal proposto por Constantino. Vou falar agora das características principais da festa dos solstícios, aquela que acontecia em dezembro, data escolhida por Constantino. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Foi bem orquestrada, bem planejada. Características: glutonaria. Eles comiam e vomitavam e comiam e vomitavam. E esta comilança começava à meia-noite, a ceia. Também faziam confusão de identidade. Homens se vestiam de mulher e mulher de homem. No Natal, há uma confusão de identidade, de Cristo para Noel. No Carnaval, essa mesma figura Noel, ele se torna, ele é feito essa confusão, essa troca de identidade, e ele se torna então o rei Momo, que recebe a chave das cidades e traz todo tipo de confusão de identidade, glutonaria, bebedice, todas as coisas estão incluídas nos 3 dias de carnaval. E o lema desta festa de solstícios era: ninguém é de ninguém. Exaltação a deuses, terrenos e prazeres terrenos. Então essa exaltação a prazeres terrenos, como beber, comer, se vestir, queridos, é totalmente contrária à doutrina cristã, que fala exatamente o contrário, que a nossa pátria é do céu, que as melhores coisas estão por vir. Ele voltará. Também havia culto à sensualidade, eram feitas orgias sexuais, baseadas entre Íris e Osíris. E esse que simbolizava a fertilidade. E então eles diziam que deles nascia o sol. Mas não nasceu. Quem nasceu na festa dos tabernáculos veio tabernacularizar conosco, veio ser morada conosco, foi Jesus. E Jesus, ele é a luz do mundo. O sol ele criou. O sol é criação.
Jesus não é o sol. Jesus é a luz do mundo. Ele criou o sol. Ele estava com Deus, ele era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que se vê teria sido criado. João 1. Eles incentivavam que Jesus era o sol, mas não é. Agostinho, canonizado católico, disse assim, olha o que ele disse: claramente afirmo, esse comportamento é herético. Cristãos não têm a ver com Deus Sol e nem com a festa dos solstícios. Orígenes, outro católico, disse: Jesus não é faraó para receber honra natalícia. Ele não é o sol, ele é o sol da justiça. Glórias a Deus. Hoje para nós fica muito difícil ter o entendimento dessas coisas, ter esse discernimento, porque ele foi se encobrindo isso tudo a nós. Foi se encobrindo, não é uma realidade que nós conhecemos, e foi se encobrindo mesmo, porque Satanás, ele articulou, ele orquestrou tudo direitinho para parecer uma festa familiar, uma festa bonitinha, uma festa que honra a Cristo, só que não, tá? Mas Deus tem levantado um povo para mostrar a fonte suja, promíscua, a fonte pagã deste Natal. A escolha é sua. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas notifica aos homens. Eu hoje estou notificando você, se você chegou até aqui, parabéns, se você ouviu tudo isso. E para encerrar, eu quero encerrar com uma palavra maravilhosa, que está em Hebreus 13, versículo 12 e 13. Preste atenção, que está encerrando agora. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Sabia que Jesus foi crucificado fora das portas de Jerusalém? Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Aqui, o escritor de Hebreus está dizendo: saia fora da cidade, saia fora de dentro dos muros, saia da conformidade deste mundo, saia do que estão te ensinando, do que estão querendo fazer do evangelho. Saia fora do arraial, levando você o vitupério, o seu vitupério, o vitupério de Cristo. Então ele está dizendo: saiamos, pois, a ele, vamos a Cristo, fora do arraial, levando o seu vitupério. Sabe o que é vitupério? Vergonha, insulto, rejeição. Isso é vitupério. E eu sei que essa mensagem, ela causa isso. Muitas rejeições. Muitas pessoas dão risada da gente. Saiamos fora e levemos nós o vitupério de Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.